A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, e eu gostaria de deixar alguns versículos para a sua meditação que se encontra em Juízes, capítulo 6 e versículo 36, que diz assim: E disse Gedeão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no vale e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo de orvalho do velo, espremeu uma taça cheia de água e disse a Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova como velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Amém. Essa história nós vemos, né, que Deus tem escolhido a Gideão para livrar o seu povo dos midianitas. Né? E aqui a gente vê nitidamente que Gideão estava com medo. Né? Gideão, ele queria que o Senhor viesse a confirmar, né? Nós conhecemos a história e sabemos que Deus enviou um anjo, o anjo do Senhor falou com Gideão, né? Mas mesmo assim, Gideão ele precisava de uma confirmação, né, do Senhor. E o Senhor, ele fala ao meu coração que nós precisamos fazer como Gideão, fazer prova com o Senhor, pedir confirmações ao Senhor. Aqui no versículo 34 diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, se revestir com o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa confirmar a sua vontade nas nossas vidas, que a gente não ande mais sozinho como nós fazíamos quando nós estávamos lá no mundo. Nós fazíamos o que a gente queria, fazíamos do jeito que imaginava, não se preocupava em perguntar qual era a opinião do Senhor. Mas agora que andamos com o Senhor, temos o Senhor como nosso Pai, como nosso Deus, nós temos que andar diferente. Nós temos que andar debaixo das confirmações do Senhor. Se o Senhor tem aquilo para nós, Ele confirmará que sim, como fez aqui com Gideão. Né? O Senhor confirmou tudo aquilo que ele estava pedindo. Né? Do jeito que ele pedia, Deus ia lá e confirmava. Por quê? Porque Deus estava fortalecendo a Gideão. Né? Então, meu irmão, enfrente as lutas, né, da vida e tenha a vitória do Senhor diante das confirmações. Mesmo com medo, mesmo Gideão com medo, ele enfrentou aquela luta. Então, meus irmãos, vamos buscar sermos revestidos com o Espírito Santo para que nós também venha ser revestidos, para que nós venha ser, para que nós venha enfrentar as lutas. Só enfrentamos as lutas quando nós temos o Espírito Santo do Senhor para nos encorajar, para nos dar vitória, né, para confirmar as coisas, as vitórias que a gente precisa, né? Mas quando nós precisamos também de ter ali, de entendermos quando o Senhor nos diz não, né? Quando o Senhor nos diz que não é daquele jeito que estamos pedindo. Nós precisamos entender que o Senhor, ele tem os momentos em que ele diz sim para nós, vá, você vai ter vitória sobre essa situação. E nós também temos que entender quando o Senhor nos diz não. Assim o Senhor me faz lembrar de Isaac, quando Isaac queria descer, né, para o Egito por conta daquela fome, e o Senhor disse não, não vá. Fica por aqui,
que eu vou lhe dar a vitória, né? Mesmo assim, nós vemos que Isaac, ele passou por lutas e tudo mais ali, Deus deu vitória ao servo do Senhor, né? Porque ele estava debaixo de uma ordem do Senhor, ele estava ali obedecendo ao Senhor. Então, que cada dia mais a gente desça à presença do Senhor para buscarmos o quê? Para que a gente venha buscar as confirmações daquilo que o Senhor tem para nós, né? Como fez Gideão, enfrentando as lutas, enfrentando os medos, né? Gideão, como eu disse, estava com medo, mas ele enfrentou aquele medo que ele tinha. Ele enfrentou, ele buscou a Deus, ele buscou ser revestido do Espírito Santo e Deus deu vitória, né? Que neste dia, meu irmão e minha irmã, você possa se revestir do Espírito Santo, você possa buscar a presença do Senhor, você possa receber a vitória que você tanto busca, que você tanto espera e que o Senhor já tem confirmado ao seu coração que vai te dar vitória. Fique tão somente com esta palavra, com a força do Espírito Santo e que cada dia você venha receber a porção do Senhor em seu coração. E que o Espírito Santo do Senhor fale mais ao seu coração. Amém.